versos 1 até o verso 7. Lições para uma igreja sadia. Atos 6, de 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, somente na leitura já é extremamente abençoadora. Ela nos mostra, Senhor Deus, como a Tua igreja realmente é uma igreja chamada a se desenvolver, crescer, a avançar no reino, Pai. E, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude como a igreja desse nosso tempo, desses nossos dias, que nós saibamos também, Pai, aprender com a Tua palavra, ter discernimento, mas principalmente, ó Deus, nos colocar nas mãos do Senhor para sermos usados por Ti nesse nosso tempo. Desperta nessa noite, Pai, não apenas o nosso entendimento, a iluminação do Teu Espírito sobre a nossa mente, para compreendermos algo importante da Tua palavra, mas desperta o nosso coração, ó Pai, para dizer-nos: eis-nos aqui, Pai, usa-nos, capacita-nos e faz, ó Deus, com que dia a dia a Tua igreja seja edificada e avance nesses nossos dias desafiadores. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando nesse ano sob o tema Jesus, o verdadeiro amor. Quem esteve aqui na nosso primeiro encontro de exposição dos estudos da escola dominical, ouviu a motivação do nosso coração em trabalhar os estudos desse primeiro trimestre, desse primeiro momento de estudos por conta desse tema. Nós olhamos para a nossa cidade e vemos de fato que é uma cidade que fala de amor sem conhecer o amor. Fala de, em nome do amor, ter liberdade, fazer tudo aquilo que vem à sua mente de uma forma solta, sem nenhum tipo de observação de valores. Porém, para quem conhece o que é o amor de verdade, para quem tem valores e padrões bíblicos cristãos, a gente vê que há completo desvio nesse sentido. E nós temos buscado capacitação, trabalho com a palavra de Deus, para levarmos a nossa cidade, que é o nosso campo missionário, levarmos a nossa cidade uma palavra sobre o verdadeiro amor. E o nosso sonho, irmãos, é que não fiquemos apenas numa palavra, mas que ao longo desse ano a gente possa estabelecer ações que de fato venham mostrar para esse nosso povo que há de fato um entendimento do verdadeiro amor, e esse amor está numa pessoa. Mas é verdade também, irmãos, que estamos saindo de um tempo de pandemia. E se por um lado nós temos um sonho, um olhar para apresentar essa cidade, por um outro lado nós estamos vendo uma igreja diferente. Depois de 2 anos vivendo sob máscaras, dificuldades de aproximação, um tempo em que a gente conheceu pouco uns aos outros, e agora nós temos um grande desafio diante de nós.
que é de fato nós nos vermos como uma igreja, algo que Deus tem plantado e trabalhado aqui, e mais, uma igreja nova em certo sentido. Muitos irmãos chegaram nesses 2 anos, e alguns a gente só conhece daqui para cima. Alguns a gente ainda não pôde tomar aquele café, outros têm se achegado, mas ainda não se estabeleceram, conseguiram se integrar plenamente à vida da igreja, e nós precisamos avançar isso. Mas uma coisa que nós podemos ver é que mesmo em meio às dificuldades, irmãos, a nossa igreja tem crescido, tem caminhado. Louvado seja Deus por isso. Porém, toda igreja que cresce, ela cresce e vai enfrentar problemas também, ou demandas, numa palavra mais leve, diante desse crescimento. Toda igreja que envelhece, irmãos, e nós estamos numa igreja já com 71 anos de caminhada, também enfrenta problemas. Ao crescer, a igreja percebe que precisa se reestruturar para atender as demandas dos membros, para atender as demandas do seu tempo, falar a linguagem do evangelho acessivelmente ao povo. Toda a igreja, irmãos, tem que entender que ela tem um propósito e uma missão para ser cumprida. E assim, a igreja tem que se lembrar sempre de 2 agendas básicas que ela possui. Uma, para dentro de si mesma, que é a edificação e a adoração, que seja de fato bíblica e aceitável ao Senhor, e não aos padrões do nosso gosto, das nossas vontades. Mas uma outra agenda, que é uma agenda para fora da igreja, para si mesma, sendo a igreja que vai atingir e cumprir o ID do Senhor Jesus, é a agenda de proclamar o evangelho do reino, a despeito de colher ou não frutos visíveis, mas proclamação a todo tempo, e ainda a evangelização, o anúncio das boas novas, para que os eleitos do Senhor sejam alcançados. Toda a igreja existe para isso. Para fora, proclamação, evangelização. Para dentro, adoração e edificação dos crentes que aqui estão. Se uma igreja não caminha nessas 2 linhas, irmãos, ela falha numa delas, ou ela deixa de ser verdadeiramente igreja do Senhor. E assim, irmãos, para cumprir essas diversas ordens de comunhão, assistência mútua, cuidado misericordioso com os de dentro, evangelização, a questão de se fazer ouvir nesse tempo nosso, a igreja vai avançando e precisa sim de lições para que faça isso de forma sadia, de forma a continuar sendo igreja, a continuar sendo aprovada por Deus. E eu quero nessa noite trazer para o meu e para o seu coração algumas lições que os apóstolos do Senhor nos ensinam a partir desse texto que nós estamos analisando. Gostaria de deixar para você como uma provocação a observar esse texto, essa pergunta: como você enxerga a nossa igreja hoje, atualmente, a sua igreja, o seu trabalho dentro da igreja? Como, irmãos, nós podemos nos olhar? Será que nós estamos nesse processo contínuo de crescimento, de avanços e de manter a biblicidade? Essa igreja de Atos vai então nos ensinar algumas lições muito importantes. E eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e nós caminharmos juntos então. Irmãos, a igreja de Atos, até esse momento em que nós estamos lendo esse texto, era uma igreja que crescia de forma exponencial. Se você está com a sua Bíblia à mão, observa Atos capítulo 2, versículo de número 15. Ali está o primeiro registro, depois dos 12 discípulos de Jesus, de uma membresia que estava orando e aguardando a promessa de Jesus Cristo, de capacitar, derramar o Espírito Santo para que aquela igreja então fosse testemunha poderosa, toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O texto nos diz que havia ali cerca de 120 pessoas naquele primeiro momento, orando continuamente durante dias, até que o Espírito Santo realmente se manifesta. Atos 2:41, você vai ler na sua Bíblia, que depois daquela manifestação do Espírito Santo e de uma pregação de Pedro, alertando aquela cidade para o que estava acontecendo, o cumprimento da palavra de Joel,
O texto diz que houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas depois daquele momento esplêndido, onde o Espírito Santo desce sobre aqueles primeiros crentes. Lá em Atos 4, agora, versículo 4, o número de homens, somente homens sendo contados, vai a quase 5.000. Imagine se fosse contados naquele momento as senhoras e também as crianças, qual seria o número daquela igreja nesse capítulo? Mas há um registro de que pelo menos do público masculino já haviam quase 5.000 pessoas, passados alguns dias, alguns meses ou alguns anos. A gente não tem um parâmetro para dizer cronologicamente onde nós nos localizamos aqui. Porém, esse crescimento maravilhoso trouxe consigo problemas que exigiam providências. E aqui, irmãos, a gente vai ver como aquela igreja de Atos vai lidar com algumas das suas dificuldades que nós lemos nesse texto que se baseia a nossa palavra. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, capítulo 5, irmãos, versos 42, diz assim, que todos os dias, no templo e de casa em casa, os apóstolos não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Nós entramos no capítulo 6, então, e a primeira lição que eu aprendo, irmãos, observando o que o texto diz, é que uma igreja sadia, ela precisa ter uma visão muito clara de si mesma. Ela não pode ser uma igreja, irmãos, que se baseia apenas em pensamentos fortuitos, em situações de achismo ou de simpatia ou qualquer outra coisa assim, mas uma igreja que de fato é sadia, ela tem o compromisso de se olhar a cada dia, se colocar na frente de um grande espelho e dizer, olha, nós estamos caminhando assim. Nós podemos olhar para a nossa vivência, para os nossos ministérios, para a nossa liderança, para o nosso alcance ao redor de nós, e nós estamos nessa posição propriamente dita. No contexto do texto que você observa aí, querido irmão, havia uma demanda muito séria sendo apresentada aí no verso de número 1. Começa a haver a multiplicação do número dos discípulos sendo tão forte que há agora uma murmuração por conta dos judeus de fala grega. Daqueles irmãos que, embora judeus, na sua infância, eles aprenderam pelo idioma grego, são descendentes de gregos, helênicos. E esses agora estão questionando uma falta de serviço às viúvas daquele grupo específico. Quando você pensa, irmãos, que isso é algo talvez simples de ser trabalhado, entrando no contexto, você vai ver que isso é algo muito importante para aqueles dias. A tônica social da igreja de Atos, assim como do povo de Israel, quando você vai ler as ordens do Senhor para o cuidado com os órfãos, com os pobres, com os estrangeiros, lá no livro de Levítico ou no livro do Êxodo, você vai ver que a tônica social da igreja de Atos também era assim. E era muito forte, irmãos, o cuidado que eles exerciam com os pobres. Havia uma máxima na igreja que eles repartiam os seus bens para que todos pudessem ser alimentados, todos pudessem ter trabalho, todos eles pudessem testemunhar de fato do cuidado de Deus através da igreja, dos irmãos uns para com os outros. Era inadmissível, queridos irmãos, que as viúvas ou as crianças, os pobres, ficassem desassistidos. A visão de que a igreja edificava-se dentro dela mesma, um ao outro, era muito forte, muito poderosa. E você vai se lembrar de alguns textos, por exemplo, Atos capítulo 2, lá dos versos 42 a 47, mas principalmente o versículo 46, você vai ver que eles se esmeravam em partir o pão de casa em casa. É uma alusão à ceia do Senhor, aonde eles de fato sentavam, comiam e se lembravam da passagem do tempo lá da escravidão em que eles foram libertos, povo de Israel, e agora por Cristo são libertos de todo mal, e a celebração da ceia acontecia em casa, em lar, e isso não era esquecido, mas também havia a questão de que a provisão da casa em si também era suprida.
ter uma situação, irmãos, de viúvas, principalmente omitidas de uma forma que talvez fosse realmente imprevista, era algo que machucava, desagradava o trabalho daquela igreja. A gente pode pensar que se eram judeus helenistas de fala grega, essas viúvas poderiam estar sendo omitidas, irmãos, por uma questão de comunicação. Não falavam o hebraico como a maioria dos crentes ali falava. E por conta disso, se você não tem acesso, não tem comunicação com o outro, o que pode haver é que você, não entendendo a necessidade do outro, ele vai ficando esquecido, deixado de lado em alguma situação que ele se veja despreparado, descoberto. Não era algo assim que a gente possa pensar que seja sobrenatural, alguma coisa do tipo, mas era algo real, genuíno e que feria aqueles irmãos naquele momento. A questão, então, poderia ser também a própria timidez de uma senhora já idosa, que não sai alardeando que está passando por lutas. Talvez se recolha, já estou mais velha, as pessoas agora têm outras prioridades e não vão olhar para mim. E isso, irmãos, é muito próprio também dos nossos dias. Quando nós, não vendo a igreja como um todo, às vezes no corre-corre, no vai e vem, nós nos esquecemos de irmãos que outrora serviram com tanta galhardia, com tanta valentia na igreja, mas que hoje talvez não tenham coragem de se aproximar da liderança e dizer: olha, lá em casa nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por limitações. Imaginar isso, irmãos, no nosso tempo ou naquele tempo, faz parte da gente entender a igreja como um todo, que todos na igreja devem ser servidos. Muitas vezes há uma impaciência no nosso meio com relação, por exemplo, a crianças, e nós deveríamos olhar para elas como aquelas que são nossa responsabilidade de cuidar. Outras vezes é com os nossos pré-adolescentes ou adolescentes, é uma turma mais barulhenta, a nossa aqui até que ainda é bem tranquila, mas nós deveríamos olhar como gente que nós estamos preparando para um futuro próximo. Outras vezes a impaciência é com os mais idosos e nós pensamos: puxa vida, tanta coisa para ser feita, mas nós, irmãos, precisamos olhar para cada necessidade da igreja, do irmão mais antigo, do irmão mais distante. A igreja precisa vencer os desafios de chegar até eles. Uma igreja sadia, então, irmãos, deve ter a coragem de se colocar debaixo de avaliações, a coragem de verificar constantemente o que precisa ser melhor trabalhado. Uma igreja sadia, querido irmão, por mais que nós vejamos coisas excelentes acontecendo, e por mais que o Senhor esteja nos concedendo frutos, avanços, bênçãos espirituais e materiais, o Senhor também nos concede o poder para avaliar, sopesar as falhas que nós temos, e não varrer para debaixo do tapete, não colocar de uma forma assim: isso a gente trata depois, num outro momento. Ou não, o que importa é a imagem, então nós destacamos o que é bom e aquilo que nós somos falhos a gente deixa para mais escondido. Nada disso. Uma igreja sadia, irmãos, ao contrário do que nós observamos na grande mídia, que muitas vezes já tem aquele discurso pronto, por exemplo, quando dá um BO, né, e você vê assim: a empresa fulana de tal diz que está cooperando com todas as investigações. Cooperando nada. Muitas vezes está se escondendo, se esquivando de mostrar a realidade. Nós criticamos, por exemplo, a fala do nosso último ministro da Educação, mas ele disse: olha, que seja tudo investigado e eu estou entregando o cargo para que olhe tudo, do começo ao fim. E é assim que alguém que tem de fato coragem deve proceder. Olha, a casa está aberta, entra lá e vai ver como é que é. E se tiver alguma situação que eu tenha que pagar, eu estou disposto aqui a encarar. E eu quero aqui honrar esse nosso querido irmão, porque é da nossa igreja. E eu estou falando de púlpito em frente às câmeras, porque não há o que temer nesse tipo de situação. Porque se tem algo a ser pago, que pague. Se há algo para ser tratado, que trate. E é assim que o crente tem que proceder. Não varrendo para debaixo do tapete qualquer circunstância, mas se colocando na frente das pessoas e dizer: se nós temos falhado com as viúvas, nós temos que resolver essa questão. Se nós temos falhado com alguma outra situação, temos que resolver essa questão. E uma igreja sadia, irmãos, ela não pode se furtar a ser de fato transparente naquilo que faz. Em nossos dias, irmãos,
na vida pessoal, por exemplo, a gente precisa pensar se nós temos sido transparentes com a nossa igreja e com o nosso Senhor. Eu preciso me perguntar, irmãos, e trazer com sinceridade: será que eu, como crente, será que eu tenho me preparado, eu tenho buscado me preparar para comunicar o Evangelho com esse meu tempo? A ser um crente que realmente é sadio dentro do meu trabalho, para falar com as pessoas, para não ter do que se envergonhar. Não importa qual é a classe social do meu trabalho, não importa a jornada que eu tenha que exercitar, mas o fato é, ali eu tenho que ser um crente no Senhor. Eu não vou roubar tempo para pregar, mas com o meu testemunho, com a minha palavra a cada dia, será que eu tenho me esmerado por conta disso? E na igreja, irmãos, não é diferente, na família não é diferente. Nós precisamos realmente ter a coragem de olhar para esse nosso tempo e ser avaliados. Como igreja, percebemos falhas, demandas, há situações que nós observamos, eu e você como membros desse lugar, e aí talvez a gente tenha um insight, uma iluminação, a gente tenha uma ideia, a gente olha e veja alguma coisa na igreja e diga assim: olha, se tivesse esse tipo de situação, talvez a igreja melhorasse nessa área. Olha, se de repente a gente tivesse um irmão cuidando especificamente desse ponto aqui, talvez nós avançássemos ainda mais, ou na comunicação do Evangelho, ou no atendimento da membresia. Talvez se nós pensássemos em atingir esse horário aqui, um público poderia ser conquistado para o Evangelho. A grande questão, irmãos, é que nós precisamos, além de observar, e o que muitos fazem, é uma boa realidade essa, mas nós precisamos ir além, procurar um pastor, por exemplo, para conversar sobre isso, conversar com ele, um presbítero da igreja, um diácono na igreja, e colocar: olha, eu queria sugerir tal coisa, colocar esse tipo de situação. Quem sabe a gente não consiga um fato de melhora. Essa interação, querido irmão, é muito mais do que generosidade. Essa interação significa que a gente está junto, a gente está caminhando para um objetivo comum. Há viúvas sendo omitidas nos nossos dias, irmãos. Há situações que nós podemos melhorar. Há espaço para eu responder o meu tempo. Uma igreja sadia, ela se revisita, ela se avalia. Aqui cabe, irmãos, um elogio que eu faço, por exemplo, numa situação que muitos levantam no nosso tempo: dinheiro. Muitos colocam assim: eu não costumo contribuir porque eu não sei o que é feito. Apesar, irmãos, da gente ser lembrado sempre que nós ofertamos ao Senhor, essa aqui é uma igreja que você deveria saber o que acontece com o seu dízimo. E só para que a gente fique bem tranquilo, a nossa igreja possui, além de tesouraria, além de um conselho com vários presbíteros e pastores, docentes e regentes, que dão direcionamento ao que é ofertado, ao que é colocado, devolvido como dízimo, como oferta missionária de fé. A nossa igreja possui irmãos dentro da comunidade que compõem uma comissão de exame de contas. Talvez você que é membro novo, que chegou há menos tempo, nunca ouviu falar sobre isso aqui. Mas é uma espécie de auditoria que os membros mesmos promovem na igreja. E essa comissão de contas, ela tem por função receber da tesouraria da igreja relatórios e comprovantes bancários de tudo que circula com o dízimo dos irmãos, das ofertas dos irmãos. E não somente da sede, mas de todas as congregações e também do conselho missionário. Ou seja, você como membro, que às vezes tem essa preocupação sublime com o seu valor que é colocado aqui, você tem outros irmãos que fazem esse tipo de fiscalização. E louvado seja Deus por isso, irmãos, porque tudo que entra no caixa da igreja, nós somos muito tranquilos e transparentes quanto a isso. Não há o que temer nesse sentido. As contas são colocadas, as despesas são colocadas. Logo, cada um que é membro, que é parte desse negócio, deveria ter essa tranquilidade. E, caso ainda queira, tem todos os livros de tesouraria abertos para você em qualquer momento. Já parou para pensar nisso? Em que lugar que você vai e vê isso assim sendo exposto?
de você procurar a tesouraria e falar assim: eu queria saber como é que estão as contas desse mês. Que lugar que você chega? Quem é a comissão de exame de contas da nossa igreja agora? Quero conversar com esses irmãos e saber a quantas anda a nossa contribuição. Tranquilo. Tranquilo. Não há o que esconder. Precisamos ter, de fato, a cada dia, a possibilidade de uma igreja aberta, para que não haja sombra sobre nada. Mas há agora, irmãos, uma questão. Se foi percebido que há um problema, as viúvas não estão sendo atendidas, nós começamos a aprender agora que, embora haja dificuldades e problema, uma igreja sadia, ela realmente vai procurar resolver a questão, mas ela vai sempre ter sobre si a prioridade dos seus fundamentos. Olha para o verso 2 do seu texto, que os 12 discípulos, eles convocam toda a comunidade, não é mais agora uma reunião do conselho, mas eles chamam o povo para uma assembleia. E aí eles dizem para todo aquele grupo, que pode ser aqui de 70, pode ser de 120, ou pode ser de um bloco de milhares de pessoas talvez. E eles trazem, irmãos, a questão do fundamento do seu trabalho e da sua vivência. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Queridos irmãos, aqui nós temos uma questão que tem provocado muitos, se não todos os problemas que nós observamos na igreja ao longo da história. O tempo, seja qual for, o local, as pressões, as falhas, não podem retirar a igreja do seu foco, da sua missão, da sua premissa de existência. Os apóstolos, queridos irmãos, ou aqui no caso já os primeiros discípulos, já que toda a comunidade da igreja também é chamada de discípulo, eles sabiam do seu comissionamento. E isso era o que? Prezar em primeiríssimo lugar pela oração e pela exposição, pelo ensino da palavra. A grande demanda tinha que ser resolvida, é verdade. Porém, eles não poderiam abandonar o fundamento mais importante, sob o perigo de perder a igreja, ou a igreja se perder a partir daquilo. Vamos abrir para a gente caminhar um pouco mais, irmãos. Os apóstolos, eles tinham muito claro que a palavra de Deus era o alimento mais importante que toda a comunidade necessitava. Mais ainda, ela os forjava a discernir e depender de Deus para todas as demais situações que viriam. E por mais distante que possa parecer o caso, o problema, o questionamento, era a palavra que seria o alicerce para a resolução. Era a palavra, meu irmão, que era a coluna, o padrão de discernimento e sabedoria para que houvesse solução e aproximação de Deus. Se você se lembrar do que acontece um pouco antes, Jesus, ainda com eles, ele orava para que os seus servos, os seus discípulos, os seus seguidores, eles fossem de fato santificados pela palavra. João 17:17 traz o nosso Senhor orando e dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E mais ainda, irmãos, Jesus avisou que todas as coisas passariam, menos a sua palavra. E isso você vai ver em 3 textos nos evangelhos sinóticos: Mateus 24:35, Marcos 13:31 e Lucas 21:33. Os 3 trazem a mesma coisa: passarão todas as coisas, mas as minhas palavras não irão passar. E os seus discípulos, então, irmãos, que ouviram, que viram Jesus lhes expondo a Bíblia, o Antigo Testamento, que era o que eles tinham até então, e Jesus resistiu ao próprio Satanás, não por uma questão de demonstrar o seu poder, mas pela palavra, porque ele também foi tentado quando Satanás usa a palavra de uma forma distorcida. Então os discípulos viam, irmãos, que a palavra de fato tinha o maior e o mais sublime peso dentro de uma igreja, e isso não pode ser negociado por nada. Nada. Aqui, irmãos, vale uma lição para que eu e você percebamos o que está acontecendo, talvez, nesse texto. Igrejas caíram, irmãos, ao longo da história, porque distorceram a Bíblia.
transformaram-se em verdadeiros redutos sociais, porque são aqueles que olham e pensam, não, a igreja existe para matar a fome do povo. E a igreja não existe para isso. A igreja existe para vestir aquele que está passando frio. A igreja pode fazer isso, mas essa não é a função primaz da igreja. Igrejas caíram, irmãos, nesse erro, perderam a sua autoridade espiritual, e embora hoje façam um bom trabalho social, não vêem salvação dentro de sua membresia. Mais ainda, irmãos, ainda se tratando da palavra, igrejas negociaram a palavra para obter poder político e manipulação dos fiéis ao longo da história. Doutrinas, irmãos, e heresias completamente vergonhosas entraram e se instalaram na igreja ao longo dos anos e séculos. Por exemplo, a doutrina do purgatório, da infalibilidade papal, a intercessão dos santos mortos, a corredentora Maria, mas também, irmãos, no meio protestante, a ordenação feminina, a escatologia dispensacionalista, o pelagianismo ou semi-pelagianismo, e tudo isso porque a igreja deixou de ser serva da palavra, mas a igreja passou a manipular a palavra para os interesses que ela observava na época e queria manter. A gente não pode, irmãos, achar que muitas vezes, porque a gente facilita aqui ou ali, nada vai acontecer daqui a algum tempo. A gente não pode achar porque um texto bíblico se omite, ou pelo menos o Senhor não quis trazer uma revelação muito ampla e muito aberta, que a igreja tem a liberalidade para colocar aquilo que bem entende. No entanto, os princípios, os valores da palavra são inegociáveis. E a gente não pode facilitar com isso. Os discípulos, meus irmãos, reconheceram o problema, mas eles não abriram mão da sua missão fundamental. E aqui eu quero chamar a sua atenção, querido irmão, porque eu e você, nós devemos nos esmerar e exigir dos nossos líderes. Exigir dos nossos líderes. Onde estão os presbíteros da igreja? Um presbítero aqui, outro presbítero, um outro presbítero. Eu estou vendo mais alguns aqui. Caros irmãos presbíteros, é função minha e sua esmerarmos na oração e na palavra do Senhor. E isso não pode ser negociado de forma alguma, queridos irmãos. Os irmãos, nós devemos honrar os pastores da igreja, mas exigir deles que eles tenham a Bíblia como mestra. Não dá para ouvir achismo ou pensamentos fortuitos, mas é olhar e falar assim, aonde dentro da palavra do Senhor eu encontro tal situação. Pastor, como lidar biblicamente com o que eu estou vivendo nesse tempo? E querido irmão, isso não é uma questão de cobrança para colocar alguém na parede e apertar e fazer um vestibular bíblico. Isso é uma questão de vida e morte espiritual. Nós não podemos negociar com esse tempo nosso. E o cristão, ele só tem uma arma, que é a palavra de Deus diante de si. E os joelhos, quando ele se coloca diante do Senhor para orar. E igrejas, irmãos, que se baseiam na palavra de um líder apenas, e aquele líder falou, está falado, isso é problema. Igrejas, irmãos, que se baseiam apenas nas opiniões do seu tempo, na convivência e no bem-estar com a sociedade, isso é problema. A igreja do Senhor foi chamada para não negociar os valores que ela tem. Nós não podemos abrir mão de oração e de palavra de Deus. Devemos cobrar, sim, irmãos, da nossa liderança, que sejam homens de oração, que sejam homens, irmãos, que detêm amor pelas horas de quietude, de intercessão na presença de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa repousar, sabendo que enquanto os irmãos estão trabalhando, às vezes, tem gente que está orando por você, cobrindo a sua vida em oração, e são os líderes da igreja. Enquanto você está passando com alguém no hospital, passando por uma luta, você se lembrar que há irmãos que estão orando por você naquela hora, cobrindo a sua vida no dia a dia, e ao mesmo tempo, irmão e irmã, estão se esmerando para que haja consolo e conforto da palavra de Deus diante das suas demandas. Quantas vezes nós pensamos que as situações mais acaloradas, um abraço, tudo isso é importante,
mas nada substitui a presença das palavras de Cristo na nossa caminhada. Nós devemos, irmãos, colocar a vida dos nossos líderes em honra, respeitá-los. São presbíteros, diáconos, pastores, e nós devemos honrá-los. Quanta gente desonra a liderança da igreja. Quanta gente, irmãos, trata com indiferença, com maldade no coração. Você deveria repensar se você entra dentro da igreja e questiona a autoridade da sua liderança. Irmãos que destratam os outros por conta de estacionamento, isso é inaceitável. Se você não vem com o espírito para servir, é melhor você caçar um outro lugar, porque aqui não é o seu lugar. E eu estou falando diante da palavra de Deus aberta aqui. Você precisa se lembrar que você está diante do Senhor e não de gente à toa que vem para cá para passar tempo. É duro sim, mas é a verdade. Cobrar, mas honrar. Não poderemos nos desviar disso. A igreja sadia, irmãos, entende que os ministérios da igreja são boas soluções. Assim como uns não podem se desviar daquilo que foram chamados, pregar a palavra e orar, outros são chamados para servirem aquelas viúvas. Outros vão servir a igreja olhando para essa área social com uma outra profundidade e densidade. Outros irmãos vão estabelecer vínculos da igreja com a comunicação para o lado de fora com a igreja. Os ministérios são boas soluções, irmãos. Há demandas variadas, mas não se negocia valores primários. Uma terceira lição que esse texto me ensina está aí nos versículos de 3 a 6 agora. Uma igreja sadia se renova, querido irmão, e resolve as suas demandas com sabedoria e com consagração. Essas duas coisas você pode comparar a duas asas que vão tirar um pássaro do chão e fazê-lo voar. Só com sabedoria, com valores intelectuais, uma asa apenas vai bater e nada vai acontecer. Só com espiritualidade e oração, a outra asa vai bater, mas muita coisa, como viúvas sendo desassistidas, vai acontecer. E o texto, então, irmãos, é muito claro em mostrar o que acontece naquele momento. Os discípulos não se detiveram em ajudar. Verso 3 diz: irmãos, vocês, então, escolham dentre vós homens de boa reputação. O que aqueles discípulos fazem, irmãos, é dizer para aquela comunidade: olha, vocês não devem fazer nenhum tipo de sorteio, não deve haver aquela pergunta: olha, quem quer? Mas vocês, igreja, tenham o discernimento de olhar as pessoas e dentre todos vocês, elejam pessoas que sejam, como o texto vai nos mostrar aqui, 7 homens. Por que 7? Há uma completude aqui. Se necessário fossem 40, é 12, são 12. Não importa, o número 7 é apenas uma questão de se mostrar que a necessidade seja atendida, já que 7 traz um número que significa completude, perfeição. Mas olha, não escolham qualquer um, escolham homens de boa reputação, homens cheios de espírito e de sabedoria, e esses serão então encarregados deste serviço. Quanto a nós, então, nós vamos nos consagrar ainda mais separados, dedicados, ainda mais focados à oração e ao ministério da palavra. O parecer, então, agrada a toda a comunidade. O povo agora entende e fala: essa é uma boa palavra. Não era um povo, irmãos, que era empolgado com alguma coisa, mas o povo tinha discernimento e sabia, então, agora, olha, com esse grupo, então, o nosso problema, o foco aqui está sendo atendido. E eles então elegem esses homens que estão aí no verso de número 5. Todos eles com nomes de origem grega, todos eles têm a reputação desejada pelos irmãos. E embora um deles, a gente não vai entrar no assunto aqui, mas um deles escorregue lá na frente, mostrando que todo ser humano é passivo de erro, ainda assim naquele momento o que acontece é que aquela igreja é atendida. Verso 6 diz que eles se apresentam então aos apóstolos. E esses, o que eles fazem?
dão uma carta, será que eles dão apenas um tapinha nas costas? Não, eles vão orar por aqueles irmãos. Novamente a oração, novamente a busca por Deus, novamente se humilhando, dizendo: Deus, coloca a tua mão sobre esses homens, para que eles cumpram de fato esse ministério que lhes está sendo entregue. Queridos irmãos, vamos olhar com calma o que está sendo dito nesses versículos. A igreja sadia se renova e resolve as suas demandas com sabedoria e consagração. Observe a questão da sabedoria. Homens de boa reputação. O que é isso, querido irmão? São homens que são bem avaliados, que a igreja os conhece, que a igreja tem o seu olhar sobre eles e fala: olha, fulano é ponta firme. E não é ponta firme só porque eu gosto, não. É alguém que de fato, quando você dá uma tarefa, ele cumpre. É alguém que quando sai da igreja, as pessoas não têm o que acusá-lo. É alguém que de fato pode olhar para a vida dele, porque dentro do seu lar as coisas caminham. E ele é alguém que, mesmo que a gente não veja tanto, não há o que se colocar contra ele, que se levantar contra esse irmão. Não estão debaixo de desconfiança, mas é gente que leva junto com a assistência. É gente que, quando vai chegar numa viúva, ele vai levar o amor, o sorriso, uma boa palavra. Ele vai levar ações ministeriais que passam, querido irmão, por bom juízo, por gente que sabe da nobreza que é se levar o nome de Jesus. Gente que, lá na frente, quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, eles ouvem essa palavra: tudo quanto fizeres, fazei tudo para a glória de quem? De Deus, não para a minha glória. Não é o meu ministério, não é o meu grupo que é destacado, não é a minha pessoa, mas é o Senhor que vai à minha frente e atrás de mim que é glorificado. O texto também diz, irmãos, homens sábios, gente que põe a cabeça para funcionar, gente que avalia as resistências, as dificuldades, gente que olha os prazos: será que nós conseguimos cumprir tudo isso que nós temos? Todas essas demandas? Será que nós vamos atender a todas as viúvas de tal sorte que de fato a gente consiga sucesso, êxito em todas elas? Será que nós temos, dentro da visão de Israel lá, cestas básicas para atingir a todas? Será que nós temos um valor para ajudar na conta de luz elétrica lá da CEMIG de Israel? Gente que tem a cabeça funcionando. Gente, irmãos, que tem sabedoria para agir, mas veja, também para proteger a própria igreja. Porque se havia murmuração naquele tempo, a igreja poderia passar por um racha. A igreja poderia ter um grupo de insatisfeitos formando um partido lá dentro, que era um partido revolucionário, que poderia tocar o tumulto dentro da igreja. Mas esses que são agora chamados no ministério, eles vão nas casas dessas viúvas e talvez alguma possa dizer: mas só agora que vocês vêm? Depois de tanto tempo, 2 anos sem me visitar e só agora aparece? Passei por toda a pandemia, tive isso, aquilo, aquilo outro, e agora que vocês vêm? E talvez um Filipe, ou um Nicanor, ou um Timão, ou um Pármenas, vai dizer, falar assim: mas minha irmã, chegamos, acalma o seu coração e vamos orar. Deus tem enviado provisão e agora nós estamos aqui, vamos agradecer ao Senhor. Não fica descendo malho na igreja, não. A igreja é um povo bacana, a igreja é você também. Como nós precisamos disso nos nossos dias, irmãos? Porque gente para descer um malho não falta. E muitas vezes, irmãos, os irmãos não se protegem dentro da igreja. Muitas vezes basta um acender um fósforo, que você já vem com um galão de gasolina: opa, chegou a minha vez, e uf. E eu creio, irmãos, que quando a Bíblia fala de um Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele não permitia bate-boca e fofoca dentro da igreja. Ele chamava os irmãos e falava: opa, vamos com calma. Isso aqui é reino de Deus, não é assim que a coisa funciona, não. E homens sábios, de boa reputação,
que não é gente faladeira, bocuda, desculpa as expressões, mas é assim que a gente vive, né? E por outro lado, gente cheia do Espírito Santo. Veja, não há ministério, irmãos, bem-sucedido sem consagração. Você pode fazer o que você achar que deve ser feito na igreja, mas se eu pegar uma vassoura para varrer esse templo, eu preciso ter discernimento que eu estou varrendo a casa do meu Senhor. Se eu for levar uma cesta para alguém, eu preciso ter no coração que talvez seja uma oportunidade que Deus está colocando para que alguém ouça do Evangelho. Se eu for visitar uma clínica de recuperação, talvez seja a oportunidade para que alguém nasça de novo naquele dia. Se eu for fazer um culto ao ar livre, talvez seja a chance de alguém que tem tanto medo de entrar numa igreja, de ouvir uma palavra que transforme. Sabe, irmãos, o Espírito Santo precisa estar presente para que nós venhamos a nos lembrar que o ministério, antes de qualquer coisa, é dele, é do Senhor, não é nosso. É dele. E por mais legal que eu seja, se eu não tiver joelho no chão, se eu não tiver o curvar da minha fronte, meu coração vai estar começando a criar soberba. Sabedoria para agir e Espírito Santo soprando no nosso coração. Estou trazendo isso para nós, irmãos, porque nós estamos ainda no início do ano. Já avançamos. Mas como nós temos coisas para fazer? Como nós temos frentes de trabalho? Como tem situações, irmãos, que há necessidade de gente? E talvez a gente precise curvar a nossa fronte e dizer: Senhor, me dá a graça de eu achar o meu lugar. Me dá a graça, Senhor Deus, desse talento que eu tenho. E, irmãos, eu estou falando isso sem nenhum estresse no coração, mas tem coisa que só você sabe fazer. Tem coisa que só é do seu jeitinho. E isso não é para te vangloriar, mas isso é para dizer que o nosso Deus, Ele é tão sábio, e Ele é tão fantástico, que Ele nos dá a todos nós o diferencial da nossa vida em coisas que ninguém vai fazer do jeito que a gente faz. E há tanta coisa dentro da igreja, que quando a igreja se dispõe, ela pode ser, irmãos, um canal de bênção fantástico para muita gente, para uma cidade. Ela pode ser um lugar de refúgio, irmãos. Ela pode ser um lugar que, estando aqui no bairro Fábrica, distante ali do centro, mas acende a luz aqui e as pessoas conhecem Jesus. Não para que o nome, a placa, venha a ser destacado, porque nós não estamos atrás disso, nunca tivemos. Nossa igreja nunca precisou de holofote, nunca precisou de ser chamada a primeira igreja. Tudo que nós temos buscado, irmãos, é amar o nosso Senhor e servi-lo. Mas não dá para a gente ficar apático, esperando alguém realmente nos revelar que nós temos algo a fazer aqui. Uma coisa muito comum nesses nossos dias, irmãos, são igrejas que têm investido em profissionalização de ministérios. Se nós não temos um grupo para cuidar das crianças, então a gente vai contratar pedagogo, a gente vai contratar alguém que seja dessa área da educação, nós vamos formar algumas aqui, vamos fazer alguns cursos e nós vamos dar uma remuneração mensal e agora as nossas crianças serão bem atendidas e servidas. Irmãos, nada contra isso no sentido de mérito, mas a pergunta que sempre vai surgir é: isso é comunidade? Isso é talento sendo colocado verdadeiramente diante de Deus? E numa igreja como a nossa, irmãos, eu estou citando a questão de crianças apenas como um exemplo. Imagine se nós precisássemos então de um grupo para acompanhar o amor sem reservas.
Vamos contratar então um assistente social que vai fazer um mapeamento, olhar tais lugares e tal, assim, assado. Pode ficar muito melhor? Claro que pode, é o viés profissional. Mas será que isso é comunitário? Será que isso é o coração de um grupo orando, pulsando para servir? E assim eu poderia falar do teatro, assim eu poderia falar do músico. Quantas igrejas, irmãos, não investem em músicos profissionais? E aí, tristemente, porque os músicos da igreja não se oferecem, não podem, não querem. E eu morei alguns anos vendo essa realidade numa outra cidade. E pessoa que viajava 1h30 para estar naquela igreja, tocar o piano, tocar alguns hinos, porque a igreja não se abria para aquilo. Eu estou trazendo isso, irmãos, porque são realidades que nós vemos nos nossos dias. Por fim, trazendo tudo isso para nós, irmãos, qual é o resultado daquela escolha? 7 irmãos levantados. Qual é o resultado de uma igreja que se reavalia, de uma igreja que não abre mão da sua tarefa mais básica, do seu ministério primeiro? Qual é o resultado de uma igreja, querido irmão, que se renova usando de sabedoria e da visitação do Espírito Santo? O resultado está aí no verso de número 7 do seu texto. Uma igreja sadia, ela colhe os frutos de ser uma igreja antes de qualquer outra coisa. Talvez pareça algo meio básico, mas ela continua sendo igreja. Ela não é um clube social, ela não é um ajuntamento de gente que tem interesses ou afinidades comuns e nada mais. Ela não é, irmãos, uma organização que seja não governamental e vai prestar determinado serviço. Ela continua sendo chamada de igreja, de assembleia, de lugar de ajuntamento, de noiva de Cristo, de amada do Senhor, de coluna e baluarte da verdade. O seu texto diz, querido irmão, que crescia não o discípulo tal, o apóstolo tal, não o nome daquele povo, mas crescia a palavra de Deus naquele lugar. E isso é lindo demais, irmãos, porque ninguém ali é destacado, mas é a palavra do Senhor que repercute. E nesses dias, irmãos, em que nós vemos tanta gente que eu sou discípulo de fulano de tal, eu sou aquele que admiro aquele pregador, eu sou aquele que eu ando atrás desse líder e grandioso líder. Queridos irmãos, quando nós vamos encontrar aqueles que dizem, eu sou um seguidor da palavra de Cristo, eu sou aquele que realmente me curvo diante da palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém, irmãos, do mesmo jeito que o problema começou, ele volta, não como problema, mas veja, o que gerou aquele estresse das viúvas, cresceu demais. Mas qual é o resultado desse tratamento? Crescer mais ainda. Se multiplicava, não o número de membros, de gente, mas o número de discípulos, crentes. Isso é lindo demais. E o negócio, irmão, chega tão forte que líderes do judaísmo obedecem agora à fé cristã. Sabe, querido irmão, querida irmã, talvez você que chegou aqui nesses últimos meses, você tenha observado aqui nessa igreja alguns valores. Mas você que chegou há menos tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que você aqui sabe o que nós queremos de fato, aonde nós queremos chegar? Você, meu irmão, minha irmã, que já está há mais tempo debaixo desse guarda-chuva, você é capaz de responder essa pergunta? Qual é o nosso alvo, nossa meta? Onde nós devemos chegar como igreja?
Queridos irmãos, outra pergunta é: nós estamos nos dispondo a servir o Senhor aqui nesse lugar? Ou será que nós entramos naquelas portas e queremos ser apenas servidos nesse lugar? Eu quero uma igreja que me dê tudo o que eu desejo, ou pelo menos uma boa parte. Eu quero que o pastor pregue um sermão que me faça sair daqui flutuando, porque afinal de contas eu carrego tanto peso de segunda a sexta-feira, sábado, que eu queria sair daqui realmente transformado, leve, né? Um sermão que fosse anestésico. Estamos nos dispondo, irmãos? Última pergunta: nós observamos os fundamentos da nossa caminhada? Em outras palavras, querido irmão, irmã, amigo, você de fato tem conhecido Jesus? Sua vida tem se pautado por servir a Jesus? Ou sua vida tem se pautado por outros interesses que passam por Jesus, mas não se findam em Jesus? Há uma grande distinção em ser crente de verdade e ser um simpatizante no meio, na galera. Queria pedir ao Senhor que te abençoasse nessa noite, que você refletisse sobre essa palavra, que você refletisse, querido irmão, que embora a gente realmente pegue pesado, o nosso sonho é ver você e sua casa servindo ao Senhor. Você sendo abençoado por aquilo que você é, de fato, um crente em Jesus. Num tempo em que as pessoas valorizam tanto apenas atos que trazem um benefício externo e não valorizam tanto atos que transformem e apontem para a vida eterna. O Senhor Jesus está nos dando provas, irmãos, que o nosso tempo está acabando. E se a gente não abrir o olho, pode ser que a gente chegue numa hora e veja que não dá mais tempo. Não negocie com esse mundo. Não despreze a palavra do Senhor. Queria orar por você. Queria convidar que você baixasse sua cabeça. Talvez você possa pensar que tudo isso que você ouviu seja muito difícil. Mas Jesus prometeu que Ele estaria conosco em todo o tempo. Ele estava com os discípulos naquele tempo, naquela hora. Ele está com você nesse lugar, nessa noite. E uma coisa que Jesus nunca faz é virar as costas para nós. Então eu queria te convidar a fazer uma oração, você mesmo, aí no seu lugar, pedindo ao Senhor que desperte o seu coração para a palavra dEle. Pedindo ao Senhor que realmente toque na sua vida para que você possa se avaliar, ver as demandas que estão perto de você e que o Senhor te conduza em ser solução, ser sábio, ser cheio do Espírito. Esse é um tempo de decisões. Nosso Deus e nosso Pai.